O mundo gira, a bola avança e até o Vaticano está em mudanças. Mas as campanhas eleitorais continuam a fazer-se de carne assada, bandeirinhas nas ruas e comícios ao fim do dia. Foi assim pelo menos o fim de semana da Paula Queiro Varela e do João Pedro Henriques, dois dos repórteres do Expresso que já andam pelas estradas de Portugal na campanha para as eleições de 18 de maio. Nesta comissão política ordinária, vamos fazer assim como que em modo extraordinário, começando por ouvir a Paula e o João, que esta tarde de segunda-feira estão a caminho do interior do país. A Paula para Castelo Branco, o João Pedro a caminho de Viseu. Indo eu. Primeiro vamos ouvi-los e depois a comissão política seguirá com os nossos comissários residentes, David Inês, olá. Olá, Eunice, olá. E Vítor Matos, olá Vítor. Olá, Political Junkies. Bom ver-te de volta. Obrigado. Olá a todos, vamos lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Aveiro, Porto, Minho. João Pedro, para além de boa comida, o que é que tu e o Tiago Miranda encontraram neste vosso caminho de primeiro fim de semana de campanha? Encontramos um PS com algumas flutuações na mobilização. Por exemplo, o comício do Palácio de Cristal, que é um sítio muito grande, muito exigente do ponto de vista da mobilização, não correu bem. Embora isso não seja de todo visível nas imagens que passaram na TV, mas ficaram algumas clareiras e dizem que isso contrasta com a mobilização na campanha há um ano. Já ontem, em Guimarães, foi um cenário muito afetuoso. Guimarães para o PS é jogar em casa, e é muito afetuoso, muito quente, muito sonoro, muito vocal, minho, muito estridente, muito agudo, e correu bem essa parte, apesar da chuva, apesar do tempo não estar exatamente colaborante. Também temos encontrado algumas variações no discurso, mas isso faz parte da campanha. Que variações é que tu podes assim indicar? Ontem, por exemplo, a Spinum Viva passou, de certa forma, a um plano secundário e para a frente passou aquela ideia de instabilidade, ou seja, o PS garante estabilidade, Luís Montenegro é ele próprio a instabilidade e será mesmo depois das eleições. E aqui há outra nuance. Houve uma ou duas vezes em que Pedro Nuno Santos cenarizou a derrota do PS, ou seja, disse: se Montenegro ganhar, teremos eleições depois, brevemente, outra vez, porque ele é um fator de instabilidade, dada a sua situação em torno da Spinum Viva. E num segundo tempo, que se inclui hoje, por exemplo, um almoço que eu teve em Lisboa com a Confederação do Turismo de Portugal, ele diz isso, mas já não diz se Montenegro ganhar as eleições. Diz só Montenegro é um fator de instabilidade e continuará a ser um fator de instabilidade, e o PS, pelo contrário, segundo ele garante, é um fator de estabilidade. Aliás, houve um discurso em que ele deu como exemplo, embora não explicitando, deu como exemplo a própria Geringonça, que foi um governo sem maioria que conseguiu governar a legislatura inteira. Aliás, se bem me lembro, é o último governo que conseguiu isso. E, portanto, tem havido assim estas pequenas nuances, nada de muito profundo ou muito intenso, e tem sido um discurso que eu não sei se para efeitos de consumo geral não terá ali digamos que uma contraindicação, que é ser um discurso muito crítico, demasiado só ao ataque, não é? O problema e portanto ser um discurso a que falta um lado positivo
afirmação das propostas do PS, embora ele faz a afirmação das propostas do PS, mas faz sempre por contraste em relação à governação. E, portanto, não sei se a atitude que se pede de um primeiro-ministro é uma atitude sempre de extrema crítica em relação ao poder, como tem sido Pedro Nuno Santos até agora. Olha, João Pedro, tu estavas a Quanto à dizer... carne assada, com o circuito da carne assada, devo dizer que hoje foram filetes de robalo grelhado com risoto de lima e cebolinho. Portanto, já não se enquadra bem. Não, isso já nem parece campanha, assim. Não, mas hoje almoçaram no Hotel de Lisboa, ao almoço da Confederação de Turismo, mas tiveram carne assada no Minho ou no Porto, não? Tivemos uma vitela assada que não estava mal, foi em Barcelos. Não, a certa altura começa tudo a parecer igual, mas eu acho que foi Em Viana, almoço não? em Viana do Castelo. Exatamente, em Viana. Muito bem, muito bem. Mas nós temos, eu e o meu companheiro de viagem, Tiago Miranda, fotógrafo do Expresso, temos percorrido os clássicos todos. Já fomos à Santos de Leitão, já fomos à Francesinha. Portanto, se a campanha não nos traz isso, nós vamos ao encontro disso, porque nós queremos estar junto do povo e é a comer francesinhas que se está junto do povo. Ora, voltando à campanha propriamente dita e aos temas da campanha, estavas a dizer que ontem não houve tanto Spinum Viva, mas depois no debate de ontem à noite e também no debate no debate de domingo à noite e também no debate desta segunda-feira, o debate da rádio, ambos começaram por Spinum Viva. Para ti, o que é que fica destes debates, João Pedro? Estes dois últimos debates jogam alguma coisa? Eu tenho a impressão que não é uma impressão, é uma intuição pessoal, obviamente é completamente empírico, mas tenho a impressão que não adianta, é como ao melhoral, nem fez bem nem fez mal, a campanha decorre daqui em diante e, portanto, se Pedro Nuno Santos estivesse à espera de, com estes debates finais, arranjar uma vantagem, digamos assim, para o resto da campanha, não conseguiu. Acho que as coisas onde estavam ficaram e agora veremos como é que vão decorrer estes 15 dias finais. Embora me pareça que, a não ser que haja um desastre argumentativo de uma das partes ou um facto que distante apareça de cariz judicial ou coisa assim, complicado, eu acho que é muito difícil nestes 15 dias finais, digamos assim, compensar eventuais perdas anteriores. Acho que as regras são iguais para todos, toda a gente fala 1 minuto por noite ou 2 minutos na televisão todas as noites e, portanto, anulam-se uns aos outros, não há uma vantagem competitiva, é preciso ter argumentos demasiado criativos para conseguir passar. E não parece que isso seja próprio, digamos assim, de uma campanha de um partido de poder como o Partido Socialista. Tem que ser mais sóbrio e, portanto, ou seja, em suma, quanto aos debates, francamente, se Pedro Nuno Santos gostaria de que esses debates, mesmo o próprio do frente a frente com Montenegro, tivesse servido para recuperar alguma desvantagem, digamos assim, ou compensar alguma desvantagem, não serviram para isso e mantiveram as coisas como estão. Ele hoje, ao almoço, nos salientou, no entanto, um detalhe que é relevante, que é ele é muito cético em relação às sondagens e tem razões para isso, porque há um ano as sondagens a 3 dias das eleições davam a 6 pontos atrás da AD e depois acabaram a 0,8. E, portanto, há alguma razão para sermos um bocadinho desconfiados em relação às sondagens. Pois bem, ora, muito obrigada, João Pedro, muito obrigada, Tiago Miranda, que vais a conduzir o João Pedro e que nós sabemos que és um ouvido atento da Comissão Política. Beijinhos e boa viagem para ambos. E, Paula, começava precisamente aqui pelas sondagens.
O João Pedro estava a dizer que o Pedro Nuno Santos é muito cético em relação às sondagens. Já Luís Montenegro parece um bocadinho embalado pelas sondagens, não? Sim, acho que as sondagens, quando são positivas, têm sempre um efeito igualmente positivo, não é? Quando são desfavoráveis é que é mais habitual ouvirmos os políticos desvalorizá-las. Sendo certo que eu não acho que seja pelas sondagens que há este ambiente que eu acho que é de confiança, que se espelha quer nas intervenções, quer na forma como está a decorrer a campanha, quer na forma como os membros da comitiva da Volta Nacional do PSD, da direção de campanha, portanto, também vão mostrando, a disposição que vão mostrando. Acho que sim, poderá haver esse conforto, se quiseres, um conforto adicional, porque as sondagens estão em crescendo, não é? Portanto, a margem está a ser alargada, e isso é aquilo que com certeza os pode motivar, mas também sempre com esta ideia de Luís Montenegro a fazer questão de dizer que nada está ganho até ao dia das eleições e aos votos contados em urna, justamente porque muitas vezes também há uma tendência dos militantes ou dos apoiantes ou dos simpatizantes mais do que dos militantes de base, não é? Dos partidos para, vendo que a coisa está bem encaminhada, poderem eventualmente abster-se de ir votar, e isso é obviamente uma coisa que o PSD não quer e não pode naturalmente querer para poder ganhar as eleições a 18 de maio. Mas o que eu queria deixar claro era que não é pelas sondagens que eu acho que há esta confiança na comitiva laranja, na comitiva AD, sim, já estava a dizer laranja e ela também é azul. Já lhe chamei Aliança Democrática várias vezes, de resto. Pronto, na coligação PSD-CDS, acho que isso se prende muito com a ideia pré-feita, portanto, antes ainda de arrancarmos para a campanha, ou para este período oficial, que é a noção de que o governo estava há muito pouco tempo em funções, as pessoas, segundo aquilo que também foram dizendo os estudos de opinião, não queriam eleições antecipadas, e que o incumbente, neste caso Luís Montenegro e o seu governo, levam vantagem deste cansaço que as pessoas têm. Por outro lado, a AD acha que Pedro Nuno Santos não oferece uma alternativa de facto ao eleitorado que fizesse a diferença e pudesse dar a vitória ao PS. Portanto, acha que não há votos perdidos aí. E acham que os debates ajudaram a consolidar essa ideia? Acham que, sobretudo, o Luís Montenegro saiu bem na medida em que Pedro Nuno Santos não o esmagou. E nós já escrevemos isso na edição do Expresso da semana passada. O teste dos testes era aquele frente a frente do Luís Montenegro com Pedro Nuno Santos, não tendo Pedro Nuno Santos esmagado, para usar uma linguagem futebolística, mais ou menos. Sim, porque o futebol vai estar muito presente nesta campanha. Podes usar linguagem futebolística. É verdade. Aliás, os programas vão sofrendo ajustes por causa disso também, o que também não deixa de ser curioso, porque significa que está tudo sintonizado com aquilo que está a acontecer no país e com aquilo que as pessoas estão ou não estão atentas, estão ou não interessadas, e portanto a gestão de esforço também é um bocadinho essa. Tirando no sábado à noite, acho eu, ou sexta, eu já não sei onde é que estive, tenho que pensar. Bom, no mega jantar de Santa Maria da Feira, aí havia um jogo importante a correr e foi um primeiro evento de grandes dimensões que eu estranhei, como estranhei de resto do PS que o João Pedro estava a falar há pouco no pavilhão Rosa Mota, porque são eventos que normalmente não arrancam as campanhas, ou o período oficial das campanhas. Normalmente as campanhas eleitorais começam de baixo, não é? Num registro um bocadinho menos grandioso,
Isso, e depois vão em crescendo, até na forma como os partidos jogam os distritos por onde vão passando, normalmente há essa preocupação. E este jantar, por exemplo, é um jantar que normalmente quando acontece em Aveiro, nas campanhas do PSD, agora vou falar mesmo do PSD, acontece muito mais no final da campanha. Até, aliás, na coligação liderada por Pedro Passos Coelho, com Paulo Portas, em 2015, foi mesmo na reta final da campanha e foi um evento estrondoso. Lembro-me desse dia, esse dia foi, várias pessoas falaram dele por comparação agora neste jantar também, no mesmo local e desta coligação, e Luís Montenegro até disse há 10 anos a vitória foi histórica, neste distrito, em Aveiro, em concreto, e 10 anos depois os cabeças de lista são exatamente os mesmos e vamos ter uma vitória ainda maior, acredita Luís Montenegro, ou seja, vai ser um resultado ainda mais histórico, sendo que o cabeça de lista é ele e o cabeça de lista do PS é ninguém menos do que Pedro Nuno Santos. E exatamente. Esta terça-feira haverá outro momento apoteótico, ou 2 grandes momentos, um almoço com ex-líderes e um jantar de aniversário do PSD. Isto é, já sabemos que no almoço vão estar Cavaco Silva, que tem aparecido bastante a defender Luís Montenegro, mas também Pedro Passos Coelho e Rui Rio, além do candidato presidencial Marcos Mendes. É um sinal da união do PSD ou é ainda mais do que isso? Acho que é mais do que isso e é sobretudo uma forma habilidosa da gestão da agenda de campanha, porque, como nós sabemos, há algumas divergências com alguns ex-líderes que antecederam Luís Montenegro, que são notórias, umas são mais do que outras, mas enfim, todas elas são públicas, desde logo o afastamento de Pedro Passos Coelho e, por outro lado, o antagonismo que existiu sempre com o Rui Rio. E o que acontece aqui? Este almoço com os ex-líderes de amanhã é um almoço do qual só sabemos hoje, não estava inicialmente na agenda prevista para o dia de amanhã, não estava na agenda... Terça-feira? De terça-feira, que os jornalistas conheciam, naturalmente. Mas tanto quanto percebi, de facto, foi aqui uma forma de poderes garantir que tens os antigos líderes na campanha sem que, na verdade, eles estejam na campanha, porque vamos cá ver. Recordando, isto é uma campanha da AD e amanhã é o PSD que faz anos e é esse almoço para o qual Luís Montenegro convidou os ex-líderes que os ex-líderes vão. Portanto, é muito mais um evento partidário, porque era muito mais difícil os ex-líderes, que é na sede do PSD, e os ex-líderes não teriam uma razão óbvia para declinar, não é? Do Ficava que muito uma coisa mal que implicasse, ora bem, do que uma coisa que implicasse, imagina, uma deslocação ou uma presença num mega comício, num mega evento de campanha eleitoral. Não é isso que é este almoço e, portanto, acho que é uma nota muito interessante, acho que é uma forma muito engenhosa de dizer, vão estar todos, incluindo Pedro Passos Coelho, como o Expresso adiantou, que confirmou a presença, e Rui Rio também, que se calhar numa ação de campanha normal, provavelmente da AD, seria mais difícil vê-los. Quero ver se estão todos na mesma mesa. Isso é que eu quero ver. Também não são assim tantos, David. Cabem todos na mesma mesa. Não é se cabem, é se querem estar todos na mesma mesa. Pode ser tipo casamento com várias mesas e um deles... Também. Paulo, eu tenho aqui uma curiosidade sobre domingo. Luís Montenegro esteve, um dos sítios onde esteve este domingo foi Bragança. E falou das mães, e nomeadamente das mães de Bragança. Para quem não se lembra... Vá, chega lá ao fim. Para quem não se lembra, as mães de Bragança foram um movimento de mulheres da cidade de Bragança que foram notícia em 2003 porque queriam expulsar alegadas prostitutas. Foram capa da Time. Capa da Time. Não foi notícia, foi capa da Time. Sim, foram notícia, incluindo serem capa da Time, porque queriam expulsar 300 alegadas prostitutas brasileiras que repentinamente se tinham
instalado numa cidade que na altura tinha menos de 30 mil habitantes. Quando o Luís Montenegro se referiu às meias de Bragança, não houve assim uns sorrisos? Quem ainda se lembra disto? Houve vários, sobretudo da parte dos jornalistas. Aliás, eu e o Rui Duarte Silva comentávamos depois que não tínhamos percebido, o Rui Duarte Silva, que é a minha dupla nesta viagem, o homem que registra todos os momentos desta campanha eleitoral da Aliança Democrática com a sua câmara e o seu olhar atento. Estávamos a comentar justamente isso, quer dizer que aquilo parecia que tinha sido quase uma tirada sem querer. Mas depois a comitiva não me parecia nada alinhada nesta Já ideia. ninguém ou seja, se lembra das meias de como Bragança. eu acho que se lembram, mas acharam que podia ser mesmo assim. Que não, quer dizer, não se preocupam com o efeito que isso ia ter, nomeadamente com os risos que provocaram na assistência. Mas isto já agora só para dizer que era o Dia das Mães, não é? Portanto, o Luís Montenegro, que tinha estado a distribuir flores às mulheres que passavam lá na Feira das Cantarinhas, aproveitou para no discurso dizer vivam as mães de Portugal e as mães de Bragança. E pronto, foi um momento, digamos que um bocadinho insólito. Não sei se ainda posso dar aqui uma nota, porque contraponto com aquilo que o João Pedro estava a dizer, que não tem a ver com isto, mas que tem a ver com o caso que nos trouxe aqui, que é o caso Pinum Viva, e é por isso que nós estamos todos a falar disto, e é por isso que estamos na estrada, e é por isso que estamos em campanha eleitoral, que não é tema nas intervenções de Luís Montenegro, nem sequer quando é abordado, ou seja, não é tema nos discursos, tudo certo, é uma opção, é a estratégia, não é sequer quando é questionado sobre o tema, Luís Montenegro chuta para canto, ou seja, dá sempre uma resposta Aliás, evasiva. nestes 2 debates ele deu respostas muito curtas sobre esse tema. Muito curtas, não, exatamente, muito curtas, sempre na mesma tónica do não fiz nada ilegal, e muito pouco mais além disto. No caso, quando é confrontado com alguma coisa que os adversários disseram, ou no caso Pedro Nuno Santos, que é quem tem insistido particularmente no tema nas suas intervenções, normalmente a frase é logo: não vou comentar o que os outros disseram, eu sobre isso não respondo. Enfim, é completamente evasivo e evita ao máximo o tema. E curiosamente, se alguém tem falado ainda sobre questões de ética, é Nuno Melo, o líder do CDS e parceiro de coligação, que nas suas intervenções em comício vai falando sobretudo nesta tónica que foi aquela em que assentou a narrativa também de Luís Montenegro e do governo, que é a do ainda bem que tu trabalhaste, Luís, nós devemos desconfiar de quem nunca trabalhou ou de quem nunca trabalhou fora da política. Deixa o Luís trabalhar. Deixa o Luís trabalhar. E deixa a Paula e o Rui Duarte Silva continuarem a sua viagem até Castelo Branco. Muito boa viagem para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Boa campanha, até Paula. Breve. Obrigada, até já. Ora, Vítor Matos e David Inês, agora somos só nós. Vítor, Agora nós. aí da tua sala, como é que tu tens visto este arranque de campanha? Olha, tem estado aqui um posto de observação muito, com um olhar muito natural e um olhar menos atento, ou seja, mais parecido ao olhar das pessoas, apesar de tudo, mais parecido ao olhar das pessoas que estão fora da bolha. Quero eu acreditar que é assim. Tu consegues sair da bolha? Epá, mas a bolha não sai de mim, portanto eu não sei se é assim tão genuína esta análise. Pronto, não, quer dizer, eu acho que este início de campanha, tirando ainda sem falar na questão dos debates, se queres que inclua já os debates, aqui 2 notas. Eu acho que a mim aquilo que eu não tenho memória de nada em especial, sem ser a questão do Luís Montenegro ter ido buscar o tema da imigração para tema de campanha. Ou melhor, o governo ter anunciado uma medida relativa à imigração em plena campanha. E depois Luís Montenegro fazer um aproveitamento eleitoral de campanha sobre o tema. E eu isto, de facto, causou-me logo assim uma certa espécie e fez pensar, bom, mas isto
é mesmo, estão a usar a questão das deportações, ou se quiseres, vamos chamar de deportações, das expulsões, como tema de campanha, e isto parece-me, no mínimo, de mau gosto, mas depois apercebi-me, lembrei-me de uma coisa, lá está, a bolha não sai de mim, mesmo quando eu saio da bolha, é que o governo fez exatamente a mesma coisa nas eleições europeias. Ou seja, o governo apresenta o pacote para a imigração na primeira semana da campanha para as eleições europeias. Eu lembro-me tão bem disto porque estava em Leiria com o André Ventura, que entrou em direto imediatamente assim que o governo acabou a conferência de imprensa. E, portanto, não é a primeira vez sequer que o governo faz isto, e isto é absolutamente instrumental e propositado. Não há aqui, não sejamos ingênuos, porque portanto, isto é a tentar, o PSD a tentar fazer uma coisa que pode ser a salvação do partido, embora esteja a ganhar lastro nas sondagens, a ganhar aqui vantagem em relação ao PS, mas é fazer uma coisa que é o que resta a Luís Montenegro, que é ir pescar no tanque do Chega, que é um tanque ainda muito grande, e aproveitar uma possibilidade que, por exemplo, o PS não tem, porque o PS não tem onde ir rapar, não tem muito onde rapar nos partidos de esquerda, pode ir buscar alguma coisa. Porque eles já estão muito dilapidados. Sim, embora aparentemente o eleitorado não se misture muito, dos dois, do Chega com o PSD, segundo os estudos, parece-me que seja do ponto de vista eleitoral uma coisa absolutamente que é muito instrumental e oportunística. Agora, depois a reação eu depois percebi que isto era efetivamente uma manipulação eleitoralista quando se percebe que os números são mais baixos ou iguais a outros anos, embora o governo depois tenha feito saber que afinal não são 4 mil, mas já estão a olhar para 18 mil e que hão de anunciar 18 mil. Se calhar na segunda semana de campanha. Exato. Exato, pode ser. Fazer campanha com base numa coisa destas não é trumpização, como disse Luís Montenegro. Eu acho que esta acusação é sim uma coisa também típica de campanha eleitoral. A acusação de Pedro Nuno Santos. Sim, esta acusação de trumpização da campanha. Aí sim, o Presidente da República pode ter alguma razão quando diz que há coisas nas campanhas que se dizem por ser um bocadinho momentos de maior hipérbole, mas ele tem um ponto, não há trumpização nenhuma, mas tem um ponto que é querer usar as deportações e um certo ódio aos imigrantes, ou que é uma coisa muito explorada por Chega, o Chega explora mesmo o ódio aos imigrantes. Ou, no caso do PSD, aproveitar aquilo que são as percepções sobre a imigração, nem todas elas corretas, como um trunfo eleitoral, e isso parece-me que é um bocado... Deixa-me ir aqui ao David. David, achas que, como disse Marcelo, tudo o que estamos a viver é normal de campanha eleitoral, seja este anúncio sobre os imigrantes, seja as declarações do Carneiro, o deputado do PSD, que às tantas gostava de ver as autoridades a investigar os telemóveis de deputados e jornalistas para perceber quem divulgou a atualização da declaração de rendimentos de Luís Montenegro? Olha, ainda bem que faz as duas perguntas numa só, porque isso permite-me começar por dizer com franqueza, estamos num programa em que nós discutimos também a nossa opinião, não fazemos só análise, portanto posso dar a minha opinião com franqueza, mas ao mesmo tempo separar as duas no que elas devem ser separadas. Eu sou... as duas chocam-me, por igual. Não acho que seja normal alguém que está no governo fazer uma conferência de imprensa para anunciar deportações ditas com este nome, de onde se percebe que 2/3 dos quais dos que irão ser deportados talvez são indostânicos, e portanto isto a mensagem é muito clara, percebe-se exatamente o mote, e a maneira como isto é feito é muito desagradável. Porém, eu
tenho de dizer que é legítimo. Eu posso fazer N perguntas sobre isto, e farei e faremos, quer dizer, eu adorava perceber exatamente as nacionalidades, as idades, que tipo de violação de leis ou de regras é que estamos a falar, quanto tempo é que vai demorar a expulsar, porque manifestamente não estou a ver, não há uma polícia para isto, e mal seria que houvesse uma polícia para isto, embora o PSD tenha tentado, mas seria muito difícil, como aliás vemos nos Estados Unidos. Enfim, gostava também de perguntar quantos reformados norte-americanos é que entraram no país no ano passado, visto que os reformados não vêm com trabalho, ou quantos... Se entraram de forma legal ou não? Exato, ou quantos... não é estudantes digitais, é vais-me desculpar, agora está-me a falhar a expressão, mas os nómadas digitais é que também entraram autorizados e estão a pagar impostos cá ou não. Enfim, do ponto de vista político eu teria muita coisa para dizer, crítica de uma coisa deste tipo, sobretudo nesta altura, nos termos em que foi feito, e aqui fica registado que o faço. Dito isto, eu tenho de reconhecer, há uma legitimidade própria de um Estado, e deve ser exercida, à medida que são detectados imigrantes em situação irregular, de os encaminhar, espera-se que com todas as garantias e direitos e decência para fora do país. Aliás, Pedro Nuno Santos, no debate de domingo, não criticou a medida, foi a divulgação da medida. Certo, ele foi muito cuidadoso, até porventura excessivamente cuidadoso, na minha opinião, mas enfim, dito isto, eu insisto, existe uma legitimidade política de o fazer. Há uma legitimidade evidente política que seguramente terá muitos eleitores ao seu lado, crítica da imigração, ou com receio da imigração, ou que acha que existe neste momento imigração a mais. Tudo isso é legítimo, tudo isso faz parte. E o Carneiro também tem legitimidade? O Carneiro é absolutamente, eu ia dizer ilegítimo, mas é para lá disto. Porque aquilo que nós estamos a falar é de um tipo de afirmação que só pode ter dois efeitos, ou duas explicações. A primeira é intimidação, que me parece neste momento a mais plausível, sobretudo nós somos jornalistas e portanto obviamente sentimos isto tudo muito a peito. Portanto, dizia eu, ou estamos a falar de uma manobra que é de pura intimidação, ou estamos a falar de vingança. Não há não encontro outra explicação para a estratégia do PSD, que evidentemente tem um substrato, que é de virar uma narrativa que era muito desagradável a Luís Montenegro, ao contrário. Agora, eu vou voltar à mesma narrativa. É assim, não estamos num Estado de Direito Democrático, não só aquilo de que o PSD desatou a falar não é crime, na minha opinião, não é crime, admito hipóteses contrárias, como mesmo sendo crime, a moldura penal nunca permitiria ao Ministério Público fazer tal coisa. E, portanto, isto é um absurdo total. Mas deixa-me insistir aqui numa coisa. Consideras normal que o Presidente da República não considero normal. Inclua isso nas picardias normais de campanha? Não, é claro que não é normal. E se nós temos um Presidente da República, é para, em momentos destes, quando alguém ultrapassa uma linha, seja alguém quem for, podia ter sido Pedro Nuno Santos, por outro motivo qualquer, ou André Ventura, ou Luís Montenegro, é indiferente quem, para traçar as linhas em que o debate político se deve fazer. E quando alguém ultrapassa, o que eu espero de um Presidente da República, que seja qual for o momento, tenha autoridade e força política para o fazer. Marcelo ou não quis ou não a tem. E nenhuma das duas explicações é boa. Vítor, sei que também queres dizer alguma coisa sobre este assunto, o Carneiro. E posso começar pelo fim. Pelo fim, por isso que o David estava a dizer. O Sr. Presidente da República, David, não tem que traçar uma linha vermelha quanto a estas situações. O Sr. Presidente jurou a Constituição e ser o guardião da Constituição. E é um extraordinário constitucionalista. É extraordinaríssimo. Superlativo. Portanto, isso ainda agrava a culpa, não é? Portanto, quanto mais consciência tens daquilo que tu estás a fazer, pior. E, portanto, o artigo 38 da Constituição sobre a liberdade de imprensa diz que é garantida a liberdade de imprensa e o direito aos jornalistas ao acesso às fontes de informação e à proteção da independência e do sigilo profissional. Ou seja, a proteção das fontes é constitucional. Ou seja, a proteção das fontes jornalísticas está na Constituição.
E o Sr. Presidente da República devia ter dito que, nesse caso em concreto, quando foi perguntado por isso, dizer que os jornalistas não podem ser nem escutados, nem abordados, nem para revelarem fontes, porque isso é só inconstitucional. E o Sr. Deputado Carneiro também devia ter uma obrigação mínima que todos os seus deputados deviam ter, que era conhecer minimamente a Constituição e as regras básicas do Estado de Direito. E quando ele diz uma coisa daquelas, aquilo é muito preocupante. Talvez conheça e passou qualquer coisinha para vista que o nublou. Mas isso ainda é pior. Ainda é pior. Quer dizer, o que é crime aqui é querer que isto seja feito. Não é fuga de informação. Aliás, há quilómetros de jurisprudência em que os jornalistas cometeram alegados crimes em nome da liberdade, em nome de informação publicamente relevante, nomeadamente estou a falar da violação do segredo de justiça, e que são ilibados quer em instâncias nacionais, quer às vezes depois nos tribunais europeus. Deixa-me então agora ir aos debates. David, tu no domingo à noite... O que é que eu fiz, meu Deus? Eu no domingo à noite vi o Sporting... que ias dividir o ecrã entre Sporting e debate. E dividiste. Claro. Então quem é que ganhou? Olha, a Quaresma. Quem ganhou foi o Quaresma. É assim, eu tive ecrã dividido, evidentemente, a ouvir o debate, mas eu sou sportinguista e aquele jogo era importante. E a próxima vez, sei lá, se querem a minha atenção plena, façam o favor de marcar para um dia em que ela seja possível. Dito isto, foi muito difícil seguir a primeira parte do debate e, portanto, a segunda parte do jogo. Difícil a segunda parte do jogo. Consegui, apesar de tudo, reter o essencial do debate. Portanto, não foi assim tão dramático. E o que é que achaste destes dois últimos debates? Ainda contaram para alguma coisa? Acho que muito dificilmente, muito pouco. Acho que o debate, ao contrário da generalidade das pessoas, eu acho que o debate de Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro contou. É mesmo muita gente a ver. Num dia especial, porque é um dia pré-feriado. Não me perguntes o que é que eu retiro dali, porque o que eu retiro seguramente pode não ter nada a ver com o que a maioria dos portugueses que viram aquilo retiram, mas eu acho muita gente para que aquilo não tenha efetivamente contado. Os debates entre todos, tenho muita dificuldade em acreditar que sim, porque estamos a falar, lá está, uma coisa com confluência de um pico de jogos de campeonato importantes e ao mesmo tempo colado a um da rádio que se sobrepõe praticamente em tudo e de onde francamente não percebi ter saído nada que permita fazer traçar grandes vitoriosos, digamos assim. Mas se me permite, só para voltar atrás, porque depois não falei sobre nós estamos numa reta final e procurarei ser muito rápido, em que há 4 coisas que contam. À exceção, mas já claro. lá vamos à reta final. Ok. Está bem? Muito bem. Deixa-me ir ao Vítor para ouvir sobre os debates. Vítor, o que é que retens destes 2 últimos debates? Olha, muito rapidamente, só voltar aí à questão. Vi. Não vi em direto, ouvi partes em direto e partes depois, mas vi. O primeiro debate na televisão, em que sai naquele dia em que se conhecem os clientes da Spin Viva, isto para ligar ao que estávamos a falar há bocado do deputado Hugo Carneiro, eu acho que ficou muito evidente uma coisa, só que eu acho que Pedro Nuno Santos não conseguiu capitalizar isso, que é basicamente Luís Montenegro aparentemente queria continuar a esconder os clientes e ele foi acusado por Pedro Nuno Santos de divulgá-los antes do debate. É certo que isto está para os dois lados, não é? Está para os dois lados. E a narrativa do governo nós não sabemos, não consiste, é impossível provar, que não era para se divulgar, ou seja... A minha pergunta, Vítor, desculpa interromper. Mas deixa-me só terminar. Não é pior? Era só isso que eu queria perguntar. Sim, é isso. Então é isso que eu vou dizer. Quer dizer, ao mesmo tempo que Luís Montenegro mente sempre que diz que respondeu sempre a tudo, ele agora queria continuar a mentir, ou seja, a ocultar, neste caso não é mentir, a omitir uma informação que toda a gente lhe perguntou toda a hora e que ele nunca respondeu. E, portanto, queria omitir aos portugueses
a possibilidade de escrutínio sobre quem eram os clientes da Spin Vida. O que me parece Então uma coisa vamos do lá. além. Isso no debate Isto faz parte do debate, Pedro Nuno Montenegro. Estes dois últimos, queres dizer alguma coisa sobre eles ou podemos ir à ponta final da campanha? Este debate é o debate do todos com todos. Foi? Não, E quando isso é divulgado, Vítor. estou a ver mal. Estás a ver mal. Ok. O debate Pronto, do Todos estou a ver com Todos foi no domingo, o debate Pedro Exato, Nuno pronto, ok. É Montenegro aqui a foi na variação quarta-feira, quando o Expresso divulgou É que isso havia mesmo. Tá mais certo. uma lista de Correto. clientes. Corrigir. Vamos então à ponta final da campanha. Mas deixa-me acabar a falar destes dois debates. Que é, basicamente, eu acho que, na verdade, o Luís Montenegro, o Ventura escreveu um livro a dizer que tinha um ciclista que era chamado Luís Montenegro. Isto é um bocado aquele ciclista que vai à frente e que está sempre a ver o outro atrás e consegue manter sempre a vantagem. O outro esforça-se muito, mas não consegue lá chegar. E o Pedro Nuno Santos não consegue descolar e não conseguiu descolar nos debates. E, portanto, acho que não foi bom. O Pedro Nuno Santos teve uma boa performance nos debates iniciais, mas depois com Montenegro não conseguiu fazer a diferença. E é interessante como Montenegro nos debates que teve com o Pedro Nuno Santos, nomeadamente no debate de frente a frente e depois nos dois debates a 8. Sim, tentou uma tática que se percebe logo qual é a estratégia que está ali por trás dos dois, que era, tentou irritá-lo muitas vezes com apartes, sobretudo no frente a frente, com apartes, e Pedro Nuno Santos teve que tentar resistir, irritar Pedro Nuno Santos para tentar revelar uma faceta que ele diz, e ontem ou hoje nas rádios, já me lembro, descaiu-se com isso, a dizer que ele tinha aquela personagem montada e que ele não conseguiu desmontar. Mas ao mesmo tempo também Pedro Nuno Santos estava muito contido, mas isso também não lhe deu aparentemente grande vantagem. Vamos então à ponta final da campanha. David, o que é importante que seja este período oficial, que no fundo é nisso que estamos, e como é que os partidos podem ou não marcar uma agenda que a partir de quarta-feira tem o conclave, que desperta a atenção de católicos e não católicos, que já se começa a preparar numas antevisões de derby com decisão sobre campeonato, e que pode ter uma semana final que é mesmo só decisão sobre campeonato. Pois, isso vai ter que ser mesmo entre os pingos da chuva, e acho que a expressão é apropriada na medida em que ela não nos larga. Sim. Parece que vem mais outra vez. Pois, acho que sim, pelo menos até ao dia 12 de maio, e vamos ver se não no dia 13 de maio. Bom, e outras coisas para celebrar no dia 13 de maio, para além de Fátima. E então, nos pingos da chuva, acho que há esta eleição, como todas as eleições, ou quase todas as eleições, decide-se em 4 tópicos. A primeira, competência; a segunda, ética; a terceira, economia; e a quarta, estabilidade. E Luís Montenegro, em termos racionais, leva alguma vantagem na maior parte deles. Na questão da competência, não vou eu avaliá-la, estou a cingir-me à avaliação que é feita nas sondagens, e vai-se percebendo que a incompetência isso ele vai sendo mais bem avaliado do que Pedro Nuno Santos. Depois, na economia, tem dias, ou seja, a economia não é uma coisa avaliada da mesma maneira por toda a gente. As pessoas com mais dificuldades económicas farão uma avaliação que não é da classe média alta, para dar um exemplo claro, e os dados do PIB que saíram na semana passada não são uma coisa extraordinariamente animadora, para além de que os da confiança estão em baixa há mais de um ano. A ética é o que é onde Luís Montenegro pontua pior, digamos assim, de longe, e portanto não é de estranhar que Pedro Nuno Santos se agarre muito a este tópico. E que sempre tenha uma oportunidade, vá a jogo na questão ética. Portanto, o que é que nós vamos ver? E já vou ao quarto ponto. O que é que nós vamos ver? Vamos ver Pedro Nuno Santos a insistir sempre que puder na questão da ética, a ir à questão económica falando para subgrupos, se for inteligente é isso que vai fazer, ou seja, para as pessoas que
têm tido mais dificuldades ou que verão a sua vida mais difícil. Isto pode ser sobre saúde, sobre habitação, sobre sobre salários, o que quiserem. Na questão da competência também, tentou com a questão do apagão. Eu acho que aí o governo teve muita sorte, porque foram 10 horas e não foram 24, e porque nesse dia havia uma greve de comboios, porque não tinha acontecido o que vimos aqui ao lado em Espanha, com milhares e milhares de pessoas a terem que ser resgatadas de comboios parados. Mas isso não aconteceu. E, portanto, a falha, ou as falhas que existiram do governo não foram evidentes. Qual é o eixo que desequilibra? Apesar do ridículo dos... Não, houve imensos ridículos e, honestamente, digo convictamente, eu tenho as maiores dúvidas sobre o que é que o governo esteve a fazer naquelas horas. Não estou a dizer por mal, não estou a dizer que o governo não quis fazer, ou foi totalmente... Mas os sinais que nós temos são de um governo que estava preso, sem ter um guião. E tem de haver, e há um guião no Estado, tem que haver, o Estado tem um guião para estas situações. E não é só uma culpa deste governo, o guião podia ser mais substantivo, e essa falha vem de trás, mas este governo competia a sua execução. Enfim, insisto, foram 10 horas, se fossem 24 podia mesmo ter sido bastante pior, ainda bem que não para todos, mas o governo sai bem desse pingo da chuva. O quarto e último fator é o da estabilidade. E a nossa sondagem, publicada há uma semana, dizia que a esmagadora maioria dos portugueses já prefere uma maioria absoluta, que é para se ver livre disto, é muito fácil de interpretar. E aí Pedro Nuno Santos não tem discurso, porque não é possível tê-lo. Não, quer dizer, não é possível o PS, com uma esquerda muito minoritária, conseguir combater o discurso de Luís Montenegro. Agora, isto parece mais desequilibrado do que aquilo que é. Porque verdadeiramente Luís Montenegro também só tem uma hipótese em 10 de conseguir alguma estabilidade, e que é ter uma maioria absoluta com a Iniciativa Liberal. E isso é extraordinariamente difícil. E pior, se Luís Montenegro não o conseguir, e eu vou escrever isto que estou a dizer para cobrar contra mim próprio se eu falhar, se não o conseguir, vai ter um segundo governo impossível. Porque a Spin Viva continua lá, o problema ético continua lá, e se não houver mais solução de governabilidade, ou se não houver uma solução clara de governabilidade, isto tende a ser um plano inclinado. Alguém, acho que era o Ricardo Costa que nos falava ao almoço, não estávamos com microfones, vai parecer José Sócrates de 2009. E isso é um grande problema para a AD. Portanto, dito isto, a maior parte dos dados parecem equilibrados para o Luís Montenegro, mas eu fui rever, ouvi o argumento do Pedro Nuno Santos sobre sondagens, e é um facto. Há um ano o PS estava a 6 pontos da AD na última semana de campanha, e a verdade é que ficou ali a menos de 1 ponto. E portanto, eu adoro sondagens, são ótimos retratos, mas os portugueses hoje decidem muito à última da hora, cada vez mais à última da hora. Vítor, o que é que tem de ser esta reta final? Eu, sinceramente, acho que os jogos podem estar muito feitos já, ou seja, a não ser que haja incidentes, as campanhas são muito incidentais, a não ser que haja algo de incidental, é que as coisas podem mudar. Agora, mudar em que sentido, não sei, não é? Ou seja, o ponto em que estão as coisas, eu também, apesar das sondagens, tenho dificuldade em dizer qual é, por causa daquilo que o David estava a dizer. Porquê? Acho que, ou seja, o esforço que cada um deles vai fazer não parece que possa ser suficiente para angariar muitos votos. Pode acontecer alguma coisa que possa desmobilizar voto. Pronto. Mas dito isto, que é bem à base das campanhas, acho que o Pedro Nuno Santos tem um problema para resolver até ao fim da campanha. Vai ser uma coisa que de certeza que lhe vai ser perguntada, mas que ele não tem respondido, nem vai responder. Que é, se ele diz que o Luís Montenegro não pode ser Primeiro-Ministro e não tem idoneidade para ser Primeiro-Ministro, ele não pode viabilizar o governo. Sou de pena de perder a palavra e a credibilidade toda. Portanto, se ele perder as eleições e não sair no dia seguinte, se mantiver lá ainda uns meses ou até as relativas, ou se ficar, não sabemos, ele não tem discurso para uma moção de rejeição que alguém aprove do governo. Portanto, isto não está fechado. A maneira como o próximo governo
vai funcionar sem pronto. E o Presidente da República mas diz isso ainda teremos bastante tempo para... Sim, mas para acho ir que isso comentando. acho que é um bom tema para a campanha. Sim, mas que, por exemplo, hoje fugiram muito a a dar resposta a essas perguntas. No debate da rádio, no tema, só adensa o problema, não ajuda. E fugiram muito às respostas. Sim. Ninguém quer responder a isto, mas é uma questão. Meus senhores... Eu não posso só concluir? Podes concluir brevemente, se faz favor. Pronto. Acho que a questão das sondagens podem ter aqui um efeito, o que estava a dizer o David, da vantagem do PSD da AD, pode ter aqui um efeito, que é mobilizar voto útil no PS, mobilizar voto útil no PS, e desmobilizar algum voto útil Aliás, no PSD. eles hoje foram muito vehementes no apelo ao voto útil. Sim. E, portanto, mas com a sondagem, ou seja, com a vantagem da AD nas sondagens, isto depois às vezes tem o efeito contrário, como se viu em 2022. Agora, é assim, isto é sempre uma roleta russa no escuro, não é? Portanto, e cá estaremos para comentar os resultados da roleta. Meus senhores, vamos ao que não nos sai da cabeça. Peço-vos também que sejam breves, porque senão cansamos um bocadinho os nossos ouvintes, porque esta Comissão Política está a ficar um bocadinho longa. Crescida. David, o que é que não te sai da cabeça? Somos só 3, é mais fácil. Então, eu estou doido por uma viagem que começou hoje num Fairy Gold, que é o título do novo álbum da Garota Não, que eu quero mesmo muito ouvir, mas que ainda não chegou às plataformas de streaming e, portanto, aguardo por esse momento. Já existe em CD para quem estiver interessado. E um livro, recomendo muito, um livro que encontrei numa estante e ainda não tinha ouvido sequer falar dele, distração minha, seguramente. O livro chama-se Eles Pensavam que Eram Livres. É sobre os alemães entre 1933 e 1945, e eu não vou dizer de quem, mas o prefácio é de um político, não vou dizer de quem, parece publicidade em tempo de campanha, mas justifica assim o elogio da leitura. Isto é sobre entrevistas, 10 entrevistas feitas por um judeu americano que foi à Alemanha 7 anos depois da Segunda Grande Guerra ter acabado. E ele diz: desse encontro resultou este livro tão fascinante quanto assustador, um alerta sobre como a passividade se torna cumplicidade nos regimes autoritários. Acho que é mesmo à medida destes dias. Muito obrigada. Vítor, o que é que não te sai da cabeça? Olha, um filme antigo, e nós chegamos a uma altura em que aprendemos com os nossos filhos, isso é ótimo. Um filme antigo apresentado pelo meu filho mais velho, que é o 12 Angry Men, de 1957, do realizador Sidney Lumet, em que o principal protagonista é o Henry Fonda. 12 Angry Men. Portanto, a história basicamente há um julgamento em que condenam um miúdo de 18 anos a pena de morte por ter morto o seu pai, e ele é latino, é latino, se é cubano, é latino, e depois os 12 jurados vão decidir. E todas as provas apontam realmente para a culpa do miúdo, e o jurado 12, que é o Henry Fonda, que é o único ético que ali está, é o único que diz que tem dúvidas que, portanto, em dúvida para o réu, portanto não se condena ninguém, muito menos à morte, se restar alguma dúvida, e ele diz que tem dúvidas ainda. E, portanto, o filme é todo como vão virando os vários jurados. Mas aquilo é um retrato de personalidades americanas, é muito atual em relação ao que se passa hoje. E agora isto pega com aquilo que o David estava a dizer, da passividade e cumplicidade, porque há um dos jurados, que é um alienado, que é um tipo que só pensa no beisebol, no jogo de beisebol naquele dia, não quer saber, quer ser despachar para ir ver o jogo de beisebol, e que é um passivo que é arrastado pela maioria. É arrastado pela maioria quando a maioria é por ser culpado, não interessa porquê, nem tem razões para explicar porque é que acha, e é arrastado pela maioria quando a maioria se torna pela inocência. E, portanto, isto é um dos problemas das democracias. As pessoas que estão alienadas e que só vivem, tomam decisões desinformadas
só porque hoje com as redes sociais isto é tudo muito potenciado, mas isto está ali no filme, é muito interessante. Depois tem um personagem que é o preconceito puro e assumido, que acha que ele é culpado porque ele é um imigrante latino. Depois há outro que é a raiva, que é pura raiva, é a última a virar, não é? É um filme que tem muito psicologismo, mas tem muito político. E depois há um racionalista elitista que também é dos últimos a virar, mas depois tem outras nuances, e o ético acaba por ganhar. O preocupante aqui é que hoje o ético não ganharia. Fica a recomendação, vão ver, tentem ver, é um belo não filme. Sai da cabeça, A mim o que não me sai da cabeça, alerta Beato. Alerta Beato, não é sobre Lisboa. É o conclave. O conclave, mas não o filme. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Okay. Eu tenho dificuldade em ter muito mais na cabeça neste momento do que campanha e debates e tudo o que tem a ver com as eleições, mas não me sai da cabeça a necessidade que tenho de, no meio de tudo isso, conseguir arranjar tempo para rezar, porque eu tenho muita gente a perguntar-me: quem é que tu achas que vai ser o novo Papa? E é o tipo de pergunta que eu não consigo responder, porque eu quero mesmo acreditar que o novo Papa não está escolhido, que o novo Papa será escolhido a partir de quarta-feira e que os cardeais darão tempo a si próprios e à ação do Espírito Santo para essa escolha, e portanto não me sai da cabeça isto, que como católica tenho o dever que todos os católicos têm neste momento de rezar pela escolha do novo Papa, invocando o Espírito Santo. Desculpem lá esta beatice toda, mas é mesmo que não me sai da cabeça. Deus te proteja. E quem vai escolher o novo Papa? Nesta tarde de 5 de maio, em que estamos a gravar a Comissão Política no arranque praticamente do período oficial de campanha eleitoral, uma comissão política que teve os cuidados sonoros da Salomé Rita, que tem a ilustração do Carlos Paes, e deixo-vos a todos com desejos de boa campanha, no sentido de boa discussão, de boas escolhas ou boa escolha no conclave, e bons jogos, não digo para quem. A ciência divide-se aí. Porque aqui dividimos-nos os três que aqui estamos, cada um tem o seu preferido, embora o do Vítor já não tenha hipóteses. Tenham, pois, bons dias, bons jogos e boas discussões e boas escolhas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.